Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do canal Play Action, um canal feito para você, fã do futebol americano. Semana 11 começando, hoje dia 18 de novembro de 2021, começando com o Thursday Night Football entre Patriots indo ao estádio da Georgia visitar o Atlanta Falcons, tá no Mercedes-Benz Stadium às 10h20 da noite. Vou falar sobre esse jogo aqui, nesse podcast. Depois eu vou falar sobre Chiefs e Cowboys, que acontece no domingo, no Arrowhead Stadium, às 6h25. E falando do Sunday Night e do Monday Night, é claro, dos meus palpites finais aqui de cada jogo, ok? Vamos lá então, falando sobre Patriots e Falcons, o que eu acho que pode acontecer nesse jogo. Não é verdade? Bom, nós temos algumas coisas para falar aqui, falando primeiramente da classificação geral, tanto da defesa quanto do ataque, tá? Então, falando da defesa, a defesa, gente, deixa eu falar, a defesa geral dos Patriots é a segunda geral e o ataque é o 25º, assim como o ataque do Atlanta Falcons é o 25º, tá certo? É o 25º e a defesa é a 31ª em geral, então, ou seja, já que conseguimos falar algumas coisinhas, né, que podem ser peça-chave para a partida, tá? Determinando a vitória aí, muito possível vitória do New England Patriots, porque a defesa é uma das melhores, está jogando muito bem, o pass rush está funcionando, tanto que no jogo passado foram 5 sacks e 10 quarterbacks hits aí, jogando contra os Browns, a equipe forte dos Browns, né, pressionando o Baker Mayfield parecendo um calouro na semana passada, tá certo? E a secundária também, que é a 13ª em geral, permitindo tipo 118 jardas aí na semana passada e 4.7 jardas por tentativa, tá certo? Os Falcons, o grande problema aqui, como vocês muito bem viram, muito bem enxergam em cada jogo dos Falcons, é a defesa. A secundária contra os Cowboys permitiu 296 jardas para 127,9 de rate para o Dak Prescott, ou seja, muito ineficiente. E também o front seven dos Cowboys continua batendo cabeça, sendo em questão de acertos no quarterback adversário, é a 31ª defesa no geral e apenas 11 sacks na temporada. É a pior defesa relacionada a sacks, tá? A 32ª. Então, e claro, quando a gente fala da defesa contra o jogo corrido, tá certo? Na semana passada, no jogo passado, permitiu 37 carregadas, 3.1 jardas por carregada e 114 jardas. Até que, vamos dizer assim, não foi tão ruim, mas quando a gente fala de um jogo corrido de New England Patriots, também isso pode dar certos problemas, né? Então esse front seven aí pode ter certos problemas. Tendo o Ramondre Stevenson, o calouro, com 100 jardas, 5 jardas por carregada e 2 touchdowns na semana passada, né? A linha ofensiva dos Patriots funcionando muito bem para o jogo corrido. E também temos que falar do calouro do ano, né? Até o momento, assim, o quarterback calouro do ano. O Mac Jones, com 19 acertos aí para 23 tentativas de passe, 198 jardas e 3 touchdowns e 142,1 de rating para o jogo passado. Então isso aí são perigos, vamos dizer assim, situações perigosas para os Falcons nesse jogo de hoje à noite, tá? Mas também não devemos esquecer de suas armas, né? O Matt Ryan, apesar de até agora não estar tendo um momento legal, né? Um ano legal, né? E eu friso aqui a cada podcast quando eu falo dos Falcons, que o Matt Ryan não é o culpado, né? Quando você tem uma defesa, que nem eu falei os números aqui, você precisa arriscar mais e aí você, obviamente, está mais suscetível aos erros, né? Então o Matt Ryan teve 117 jardas, 5.6 jardas por tentativas e 2 interceptações no jogo passado, né? Ao todo, no ano, o Matt Ryan tem 15 touchdowns e 8 interceptações e tem uma média aí de 252,7 jardas por jogo. Tá certo? Então isso aqui é algo preocupante para o Atlanta Falcons, porque logo
Matt Ryan pode ser que não queira mais ficar na equipe, né, tendo esses problemas todos defensivos, né. E falando de um ataque, o que temos para citar do ataque aqui do Atlanta Falcons, né, que é a principal arma, é o Kyle Pitts, né, que até agora, em 2021, teve 40 recepções e acumulando 606 jardas, algo impressionante aqui para um tight end, e um touchdown apenas, ou seja, o Kyle Pitts está sendo usado como bola de segurança para conseguir alguns first downs, e isso precisa mudar. Tá, sendo que o Atlanta também tem o Cordell Patterson, que está questionável para essa partida, não se sabe se vai jogar, tá? Você tem aí armas como o Russell Cage, por exemplo, né? O Calvin Ridley, que era o wide receiver principal, está fora, né? E você teria aí um tight end de reserva, o Hayden Rust, mas ainda está fora. Então, dito isso, gente, falando desses enormes problemas do Atlanta Falcons, tudo me leva a crer que os Patriots devem levar essa partida com uma vitória para casa por 2 posses de bola, porque a equipe de New England está inteira para essa partida, né? Embora N'Keal Harry está questionável, o Johnny Smith está voltando de lesão, está questionável, nós temos aí Damon Harris, Ramondre Stevenson, Jacob Myers, Nelson Agholor, Kendrick Bourne, e principalmente o Hunter Henry, que está jogando muita bola nessa temporada até o momento, achando uma bela parceria aí para o Mac Jones, tá? Então aqui as chaves para a vitória, na minha opinião, ok? Os Patriots têm que anular o Kyle Pitts, então, ou seja, na marcação mano a mano, e pressionar, obviamente, o quarterback adversário, pressionando o Matt Ryan para que ele cometa erros nos passes, tá certo? E claro, com a linha ofensiva voltando a proteger muito bem, é bom que mantenha essa proteção ao Mac Jones, dê tempo ao quarterback calouro no pocket para conseguir fazer passes mais precisos aí, tá certo? E os Falcons tentar evitar os turnovers, que isso vem acontecendo demais com a equipe, e claro, tentar pressionar o Mac Jones e marcando em zona, tá certo? Tem muitas armas aí nesse time do Bill Belichick, ok? Então os Patriots, para mim, ganham por 2 posses de bola. Falando do próximo jogo, que eu acredito ser o melhor jogo de domingo, aí às 6h25 da tarde, Chiefs recebem no Arrowhead Stadium os Cowboys, vai ser um jogaço. Os Chiefs parece que voltaram a ser aquele Kansas City Chiefs que estamos acostumados a enxergar nos jogos, a ver nos jogos, tá certo? O Patrick Mahomes, no jogo passado contra o Las Vegas Raiders, tá? Teve uma incrível marca de 406 jardas em uma partida, para 5 touchdowns e 127 de rating, uma marca excepcional. E em 2021, né, isso foi importante, essa marca para o Patrick Mahomes, porque em 2021 até o momento ele tinha 10 interceptações, tá certo? Então agora, com esses 5 touchdowns, fazendo ter 25 touchdowns até o momento, tá? E nós temos, claro, as possíveis armas aqui, né, as armas que tem nessa equipe, que é o Travis Kelce, o Tyreek Hill, e finalmente a equipe de Kansas City percebeu que o jogo corrido tem que ser estabelecido, seja ele por passe ou seja ele entregando a bola para o Darrell Williams, né, que teve aí 9 recepções de 9 alvos, 101 jardas e um touchdown, então incomodou bastante aí a defesa dos Raiders no jogo passado. E Kelce teve 10 em 2021, né, o Kelce teve 74,7 jardas por jogo, né, de média aí, 5 touchdowns. No jogo passado teve aí por volta de 8 recepções dentro de 10 alvos e 119 jardas. O Tyreek Hill, né, teve aí 7 recepções dentro de 10 recepções para 83 jardas e 2 touchdowns aí. Até o momento, o Tyreek Hill tem na temporada 8 touchdowns, ok? E aí, falando um pouquinho dos Cowboys, né? O que diria desse repertório aí excepcional dos Cowboys, né? O Michael Gallup, Dalton Schultz, o Amari Cooper, CeeDee Lamb,
O Ezekiel Elliott e o Tony Pollard também estão jogando demais, né, em questão dos running backs. Então é uma equipe muito, muito perigosa, tá certo? Só pra vocês terem uma noção, Dalton Schultz em 2021 tem 438 jardas e 3 touchdowns. O Amari Cooper, 538 jardas e 5 touchdowns. E o CeeDee Lamb, aí, o queridinho do Dak Prescott, que vamos falar aí, 726 jardas para 6 touchdowns, então tá uma coisa absurda, fora que o Ezekiel Elliott até o momento também, como running back, tem 7 touchdowns, então é uma equipe muito ofensiva, é uma equipe com o Mike McCarthy, está dando muito certo nessa temporada. Nós temos aí para falar do Micah Parsons, né, que pass rush, né, em 2021 teve 6 sacks, 11 tackles for loss e 15 acertos ao quarterback. Então, ou seja, um calouro muito bom, muito provavelmente o calouro defensivo do ano, se não ganhar o prêmio de melhor calouro aí na temporada. O pass rush dos Cowboys, tá, pressiona pouco, né, vamos dizer assim, até o momento foi um 18 sacks, 25º em geral, em sacks, e pressionando o quarterback 19ª defesa, né? E a secundária, no jogo passado, mesmo ganhando daquela forma dos Falcons, né? Anotando 43 pontos, foram 117 jardas para 2 interceptações aí em cima, tá certo? Podemos ficar de olho aí nessa secundária contra o Patrick Mahomes. E falando de secundária, nós podemos aí ver o duelo entre o Tyreek Hill e o Trevon Diggs, que tem 8 interceptações em 2021, sendo o primeiro aí em interceptações, tá certo? Importante só ressaltar algumas coisinhas, pessoal, que a defesa dos Cowboys é excelente contra a terceira descida, é a terceira melhor, só que o Kansas City Chiefs tem um wide receiver, que é o Tyreek Hill, que é excelente em terceiras descidas, sempre aparecendo e convertendo essas em primeiras descidas, essas terceiras descidas aí, é o primeiro wide receiver aí recebendo a bolas em situações de terceiras descidas. Só que há um detalhe aqui importante falar, que a defesa do Kansas City Chiefs é muito fraca em terceiras descidas, é a 16ª, né? E em red zone ela é pior ainda, é a 26ª. Então, chaves para a partida aqui que os Kansas City Chiefs tem que fazer é evitar que o ataque adversário chegue na red zone, que senão vai ser muito difícil parar. E também os Cowboys têm uma fraca defesa contra os tight ends, então, ou seja, tendo como armas aí bola, o Patrick Mahomes precisa procurar bastante o Travis Kelce, principalmente que é um tight end com muita mobilidade e envergadura muito boa, então consegue receber bolas em situações de passes mais altos, tá certo? E na red zone também a defesa dos Cowboys encontra problemas, 23ª aí no geral, tá? Só que a linha ofensiva do Dallas Cowboys, deixa eu até dar uma olhadinha quanto tempo nós temos aqui, 13 minutos. A defesa dos Cowboys, a linha ofensiva precisa proteger bem o Dak Prescott, porque o pass rush dos Chiefs é um problema, né? 30º em sacks e pressionando o quarterback é o 17º, tá bom? E o que eu tenho para dizer aqui de defesa, de destaque aqui para os Chiefs é o Charvarius Ward, que em 2021, né, o cornerback, em 2021 deixa apenas 44,8%, quase 45% de passes completos, aí ele permite aí do ataque adversário. Vai ser um jogaço, tá? Vai ser um jogaço aqui. Eu acredito que os Cowboys devam estabelecer o jogo corrido, porque no caso que os Chiefs, eles permitem 4.6 jardas por carregada e 114 jardas por jogo. Então, respectivamente, a 26ª e 18ª colocação no geral aí, né, desses quesitos. Então, para fechar aqui esse jogo, porque nós temos ainda 2 jogos para falar. Chaves para vitória, os Cowboys, marcação mano a mano e às vezes marcação dupla no Travis Kelce, precisa isso aparecer, tá certo? Permanecer com o Trevon Diggs próximo ao Tyreek Hill o tempo todo, estabelecer esse jogo corrido para prejudicar a defesa e conseguir jardas, e evitar passes próximos ao Charvarius Ward, né, que é o cornerback que eu citei. Os Chiefs, a linha ofensiva precisa dar tempo ao Mahomes para ele conseguir fazer os passes em profundidade, principalmente aí por Tyreek Hill, Mecole Hardman, tá certo? Eu também tenho que citar aqui que os passes
Alder Williams, o running back, que precisam acontecer, principalmente passes mais rápidos, para tentar confundir a defesa adversária, evitar que os edges da equipe dos Cowboys cheguem ao Mahomes, e marcação em zona para tentar cobrir aí todas essas armas aí, se não precisar ainda, no decorrer da partida, fazer uma marcação mano a mano, tá certo? É muito difícil a gente analisar aqui essa partida, mas eu estou confiante que os Chiefs, eles permaneçam a boa atuação, principalmente do ataque, que nem no jogo passado. Então, ou seja, eu acredito que os Chiefs levam essa vitória em casa por uma posse de bola, tá bom? Falando aqui do Sunday Night Football, Steelers muito provavelmente ainda sem o Big Ben, tá? É muito difícil, eu andei lendo algumas notícias que o Mike Tomlin, desculpa, está otimista, mas talvez para a próxima partida pro Big Ben retornar. Nessa aqui o Mason Rudolph deve assumir. E se tratando de Mason Rudolph, tá certo? O que os Steelers precisam buscar contra essa fraca defesa dos Chargers, falando em jogo terrestre, tá? Então, o estabelecer o jogo corrido aqui é primordial, principalmente com o Najee Harris, que consegue uma boa leitura do front seven e também com espaços abertos pela linha ofensiva, tá? Então é estabelecer esse jogo corrido, porque o jogo corrido dos Chargers é o 31º em jardas por carregada, então, ou seja, é o penúltimo, e o último em jardas por jogo, 155 jardas. Então, se o Big Ben não jogar, é estabelecer o jogo corrido o tempo todo, com o Najee Harris, tá certo? Falando em defesa, a secundária dos Steelers permitiram 114 jardas e 4.6 jardas por tentativa aí do Jared Goff contra os Lions. Eu peço 1000 perdões para a torcida dos Lions, mas é um jogo horrível dos Steelers, tá certo? Os Lions é uma equipe em ascensão, uma equipe que está em reconstrução. Eu acredito que os Lions devam melhorar ali para as próximas temporadas, mas não deve-se perdoar times que estão em reconstrução. Então, foi um número para mim relativamente alto contra o Jared Goff, tá certo? Em 2021, tá? É uma secundária que permite 95.5 de rating, tá? E 7.4 jardas por tentativa, é a 20ª. Então precisa melhorar, porque vai jogar contra o Justin Herbert, que adora fazer passes bons, mas está batendo algumas cabeças, mas eu acredito que ele vai melhorar para essas próximas partidas, que atingiu 195 jardas, 5.7 jardas por tentativa e um touchdown e uma interceptação contra os Vikings, tá? Tá tendo tipo problemas, né, principalmente de rating aí nos últimos 4 jogos, mas claro que a linha ofensiva não está ajudando, tá tendo alguns problemas de drops com seus recebedores, tá? Então precisa melhorar. Mas o que eu acredito também que o que tá faltando para os Los Angeles Chargers é estabelecer bem o jogo corrido. O Austin Ekeler precisa aparecer mais, tá? Para deixar Keenan Allen, Mike Williams mais confortáveis quando forem receber os passes, tá? Eu acredito que seja essa a chave da partida para os Chargers, ok? Se por acaso o Big Ben voltar, tá? Que eu acredito, que eu duvido muito, o Big Ben até agora em 2021 tem 248,3 jardas por partida, 10 touchdowns e 4 interceptações. Eu acho que precisa melhorar aí e deve ser muito provavelmente o último ano aí do Big Ben, tá? Então, chaves para vitória, falando dessa partida. Só um detalhe, o Keenan Allen na semana passada teve 8 recepções para 98 jardas, Mike Williams 4 recepções para 33 jardas, tá? Então é algo muito baixo, então precisa melhorar aí os passes aí o Justin Herbert. Então chaves para vitória, estabelecer o jogo corrido, os Steelers precisam botar o jogo corrido a qualquer custo, se quiserem ter vantagem nessa partida, e marcação mano a mano, marcação homem a homem aí, principalmente contra o Keenan Allen e o Mike Williams. E o Chargers, a linha ofensiva precisa proteger mais o Justin Herbert para dar tempo para esse quarterback pensar, tá? Ele não precisa sair tanto,
em muitas jogadas, né, com play action, ele tem que correr muito para trás, né, andar bem para trás para conseguir ter uma visualização melhor, porque ele já sabe que a sua linha ofensiva não está funcionando, tá? E também você tem aí Tyrant, que precisa ser acionado, o Jared Cook, que não anda sendo acionado com tanta frequência. E mais passes no miolo defensivo para tentar, que é quando eu falo miolo defensivo, estou falando entre o front seven e a secundária, ok? Eu acredito que o Chargers, ainda mais com tantos problemas e por jogar com o Mason Rudolph, né, os Steelers jogarem com o Mason Rudolph, muito provavelmente, acredito que os Chargers devem ganhar aí por uma posse de bola. E vamos aqui finalizar com uma análise mais detalhada, vamos dizer assim. Giants vão ao Raymond James Stadium enfrentar os Bucks, né? Os Bucks que tiveram aí uma cabeçada aí contra o Washington, né? Estavam enfrentando até então a pior defesa contra o passe e mesmo assim foram lá e perderam, né? Contra o Washington. Tom Brady teve 220 jardas, 6.5 jardas por tentativa, 2 touchdowns, porém 2 interceptações. E há um dado interessante aqui para falar para vocês, pessoal, que o Tom Brady teve 4 interceptações nos últimos 2 jogos, ou seja, 2 nesse e 2 no penúltimo, tá? Então, ambos tiveram derrotas, tá? Então, os Bucks precisam melhorar isso, o Tom Brady precisa estar melhorando um pouco mais nisso, né? A linha ofensiva precisa melhorar. E o Leonard Fournette foi o alvo, né? Foi o alvo principal nesse jogo, tendo aí 45 jardas de recepção e mais 5.6 jardas por tentativa, né? E aí na questão de jardas corridas, teve 47 jardas e 4.3 jardas por carregada, tá certo? E por que eu tô falando isso, que precisa ser ligado essa questão do passe, né? Porque vai enfrentar uma defesa que não é nada ruim, uma secundária, né? Que não é nada ruim até o momento, tá? Estão permitindo aí 92,4 de rating, é a 13ª em geral. 7 jardas por tentativa, é a 8ª geral. E em 2001, de jardas por carregada, 10.3 e 9 interceptações, é a 9ª melhor defesa dos Giants. Então pode ser que tenhamos uma defesa que vai gerar muitos problemas aí para Tom Brady e companhia. O Daniel Jones está tendo um rating superior a 95 nos últimos 3 jogos, isso é uma coisa boa, porque quer dizer que a linha ofensiva está dando mais tempo em alguns momentos apenas dessa partida, tá? Em alguns momentos, porque ela não é ainda excepcional, tá? Na verdade eu considero ela uma das piores, mas em alguns momentos da partida ela deixa o Daniel Jones confortável, e aí com isso, deixando o Daniel Jones confortável, ele consegue alguma coisa, né? Mas foram 20 sacks nos últimos 9 jogos. Saquon Barkley pode voltar, né? É quase que improvável, o Joe Judge deixa isso, ele está animado, mas é quase que improvável que ele volte a jogar, né? Mas também não vai fazer tanta diferença assim, porque o Giants não tem que buscar o jogo corrido aqui, porque o pass rush, né? E também a rush defense é uma das melhores da temporada, tá? Principalmente o jogo contra o ataque terrestre, que tem 3.7 jardas por carregada e 79,8 jardas por jogo. É a 2ª melhor defesa dos Bucks contra o jogo corrido. Mas quem deve voltar é o Andrew Thomas, left tackle. E isso consegue, voltando ao seu titular, você consegue ter mais proteção pelo lado esquerdo, tá? Mas ainda é dúvida. Então quando tem o Saquon Barkley, e quando não tem o Saquon Barkley, temos Devontae Booker aí em 2021, 3.7 jardas por carregada, 39 jardas por jogo e 2 touchdowns, não está sendo bem acionado aí, né? E nesse jogo eu acredito que não deva ser acionado também, e nem tem que ser tão acionado assim, tá certo? Bom, por que eu tô falando isso, né? Então, a secundária, né, dos Bucks, né? Por que o Daniel Jones tem que começar a aprimorar mais passes, né? Principalmente aí passes para o Kenny Golladay, para o Sterling Shepard, para o Kadarius Toney, para o Evan Ingram. Tem armas muito boas, o Kyle Rudolph. São armas muito boas aí que tem que aparecer para esse passe, porque a secundária dos Bucks tem aí 110,4 de rate e 8 jardas por tentativa, tá certo? Então a secundária do Tampa Bay Buccaneers está tendo problemas contra o passe,
tá certo? Jardas por passe, ela é a 18ª, e por passes completos é a 28ª da defesa nessa temporada até então. Então precisa usar e abusar desse espaço aí o Daniel Jones, tá certo? Então, chaves para vitória. Bom, chaves para vitória, a linha ofensiva proteger melhor o Daniel Jones, tá? Mais passes, como eu havia falado, e menos corridas, e evitar turnovers. É importante um time que você tem Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, você tem O.J. Howard, Cameron Brate, você tem principalmente o Tom Brady e também running backs que estão recebendo mais espaço, que é um tipo de jogo que o Tom Brady gosta. Precisa sim evitar os turnovers, tá certo? E permanecer e controlar o relógio o tempo todo para deixar o Tom Brady fora do jogo o maior tempo possível. E os Bucks estabelecer o jogo terrestre, né, prejudicando aí, porque no caso aqui, tipo, o New York Giants, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui. O New York Giants tem problemas contra o jogo terrestre, né? E nós temos 3 running backs excepcional, Giovanni Bernard, Ronald Jones e o Leonard Fournette, tá certo? No caso aqui, o New York Giants é o 18º aí em defesas contra o jogo terrestre, então tem que usar e abusar desse jogo terrestre para também tentar controlar o relógio e passes no miolo defensivo, evitando, tá, interceptações aí. Mas vamos lá. Dito isso, acredito que os 2 últimos jogos dos Bucks foi um apagão, né? Um apagão que permaneceu, mas acredito que os Bucks devam levar aí por uma posse de bola, mas torcedores dos Buccaneers não se animem, porque eu acredito que não deva ser um jogo fácil não, tá certo? Vamos lá. Analisando aqui bem rapidamente, né, falando aqui quem que eu acredito que deva vencer, né, os jogos das 3 horas da tarde de domingo, né, no Soldier Field, os Bears recebem os Ravens, tá? Embora os Ravens tenham tido aí alguns tropeços, eu acredito que aqui não deve tropeçar, o John Harbaugh deve efetuar algumas mudanças aí na equipe e algumas jogadas. Os Ravens vencem por uma posse de bola. Os Packers vão ao US Bank Stadium enfrentar os Vikings, né, duelo de divisão aí. Os Packers, eles devam ter, por causa dos Vikings, ter certos problemas aí de se manter no placar, né, dar tiros no próprio pé. Eu acredito que os Packers são o melhor time, devam vencer aí por 2 posses de bolas, até mesmo nesse quesito, tá? Os Bills, né? Os Bills, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá? Apesar de ter acontecido, né, aquele apagão contra o Jacksonville Jaguars, né? Eu acredito que os Bills aí devam vencer tranquilamente, aí devem manter o que eles vêm sendo nessa temporada até então, vencer por uma posse de bola quando eles receberem os Colts nesse jogo de 3 horas da tarde. Vai ser um jogaço. Eu acredito até mesmo, pode até ser por um field goal de diferença essa partida. Os Lions vão ao First Energy Stadium enfrentar o Cleveland Browns, né? E o Cleveland Browns, eu acho que são muito mais time do que o Detroit Lions, então devem ganhar aí por uma posse de bola. Washington Football Team indo ao Bank of America Stadium visitar o Carolina Panthers de Cam Newton agora, né? Então parece que tá voltando muito bem, né? Me surpreendeu ao começar jogando na partida passada, né? Não se esperava, mas que bom que ele voltou aí, parece estar saudável. Eu acredito que tipo, sem o Chase Young, né, que saiu lesionado na outra partida, eu acredito, muito provavelmente sem o Chase Young, né, eu acredito aí que o Ken Newton e companhia deva ganhar bem essa partida, mas não com muita folga, com uma posse de bola. Texans indo ao Nissan Stadium visitar ao Tennessee Titans. Eu acredito aqui que os Titans são muito superiores, tá certo? Os Texans é a 29ª defesa no geral, né? Então acredito que os Titans aí devem atropelar essa partida, os Texans nessa partida por 2 posses de bola. Os 49ers
indo visitar o Everbank Field, né, indo visitar os Jacksonville Jaguars na Flórida, né, 49ers é muito mais equipe, Jacksonville Jaguars ainda apresenta alguns problemas, né, claro que nós temos aí um Jimmy Garoppolo que às vezes dá alguns problemas também para o ataque, com alguns turnovers, mas acredito que aqui ele deva ficar bem confortável. Os 49ers ganham essa partida por 2 posses de bola e tentando aí ingressar uma briga para os playoffs desse ano. Jogo de divisão, os Dolphins vão ao MetLife Stadium enfrentar os Jets, né? Vamos ver aí, tipo, os Jets parece que determinaram que o Joe Flacco vai iniciar, né, essa partida, mas acredito que os Dolphins, mesmo com tantos problemas, devam vencer aí por uma posse de bola. E os Saints indo, né, ao Financial Field Stadium enfrentar os Eagles, né, em Filadélfia. Trevor Siemian contra Jalen Hurts. Aqui desses jogos de 3 horas da tarde foi o mais difícil de eu tentar analisar aí, tá? Mas eu ainda devo levar pela defesa, que é dos Eagles, que é a terceira melhor no geral, tá certo? E no caso dos Saints, desculpa, é a terceira melhor geral, e os Eagles é a 22ª, tá? Então eu acredito que os Saints devam levar aí por uma posse de bola. O único jogo de 6 e 5 da tarde, o Bengals indo ao Allegiant Stadium em Las Vegas enfrentar os Raiders. Eu acredito aqui que os Bengals são mais time, estão descansados, devam vencer por uma posse de bola aí, Joe Burrow e companhia devam levar essa vitória para casa. E no último jogo, né, falando aqui, às 6h25, né, o jogo das 6h25 da tarde, os Cardinals vão jogar no Lumen Field contra o Seattle Seahawks. Há uma pequena chance do Kyler Murray voltar, tá certo? Kyler Murray voltando, eu acredito que os Cardinals devam vencer essa partida por uma posse de bola, mas se Colt McCoy jogar, tá? Que ainda também está questionável, eu acredito que o Russell Wilson e companhia aí, com DK Metcalf, Tyler Lockett, vão aí vencer essa partida caso o Colt McCoy jogue. Mas eu acredito que, pelo que eu li, o Kyler Murray deve ir para a partida, e aí são outros 500, não é mesmo? Bom, pessoal, é isso. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, curta dê like no nosso podcast aí, ativa o sininho para receber novas notificações quando tiver novos conteúdos aqui, e siga a gente deixe seu comentário, por favor, e siga a gente no Instagram, @canal PlayAction, tá certo? Gente, um forte abraço para vocês, que vem a semana 11 com tudo, vai devagar a NFL, semana 11, meu Deus do céu, mais 8 jogos aí, mais 8 semanas, né, contando com essa, para chegar à pós-temporada. Gente, um forte abraço a todos vocês e até mais.